Louvado seja o Senhor. Tenhamos uma palavra de oração. Pai, te agradecemos pela sua fidelidade, pelo teu povo. Obrigado por nos ajuntar. Obrigado porque em tempos como este, os seus servos, os cristãos, obreiros se ajuntam para aprender de ti e para saber a importância e a urgência que estamos à espera e para redobrar o nosso esforço para fazermos tudo quanto precisamos de fazer em preparação à sua vinda, a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Oramos, Senhor, para que ninguém de nós possa ter vindo aqui em vão, em nome de Jesus. Oramos, Senhor, que possa esforçar o seu povo, reaviva-nos, que o fogo do Espírito Santo possa queimar a cada coração e o Senhor possa colocar força em nós para que possamos correr sem se cansar, andarmos sem se cansar e fazermos a sua obra com o poder renovado, paixão, zelo em todos os dias, em nome de Jesus. Obrigado, Senhor, porque sabemos que o Senhor tem respondido. Em nome de Jesus nós oramos. Deus te abençoe, pode se assentar. Mateus 24, 3. Mateus 24, 3. E estando assentando no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo: Dize-nos, quando serão estas coisas? E que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? O nosso Senhor Jesus Cristo tinha ensinado os seus discípulos, ensinando a igreja, ensinar a nós para que Ele está vindo. É verdadeiro isso. Ele veio da primeira vez, veio para sacrificar e veio para pagar o preço da salvação. Assim que viemos ao Senhor, um por um, nascidos de novo, santos, filhos de Deus, nós nos tornamos igreja, as pessoas de Deus, a Assembleia dos Santos. E depois nos diz, Ele virá outra vez. E os discípulos queriam saber, haveria um sinal para esperar, haveria coisas como evidências do tempo em que Cristo virá, e lhes certificou que Ele virá. E estes são os sinais que verão no tempo da sua vinda. É isto no que estamos a pensar, a falar, meditar hoje, entendendo a profecia de Cristo da segunda vinda. A profecia foi dita e tem uma implicação positiva para o crente, para o pecador e para a igreja. E como ele foi proferido, o Espírito de Deus pode nos dar um entendimento, e este entendimento nos fará ter um foco direto e fazer a obra na qual o Senhor nos concedeu para fazer, porque sabemos que Ele vem brevemente. A sua vinda será em tempo que não foi anunciado. Ele falou mais e mais vezes que muitas pessoas que não estarão preparadas na sua vinda. Esta é a razão, nós precisamos, de uma forma individual, como obreiros, como igreja, para entender a profecia da sua vinda. Em Mateus 26, 64, ele nos diz, e disse Jesus, tu o disseste, digo-vos, porém, que vereis em breve o Filho do Homem assentado à direita do poder e vindo sobre as nuvens do céu. Entenda agora,
estava perante o sumo sacerdote, eles queriam o crucificar, iria morrer, iria ressuscitar de novo. Ele disse, depois de tudo isto acontecer, viria outra vez, porque verão o Filho do Homem assentado à direita do poder e vindo sobre as nuvens do céu. Ele virá nos céus, nas nuvens no céu. Ele nos diz que essa vinda é certeira, é definida. Que não é a primeira vinda, já veio a primeira vez. E veio para pagar o preço da salvação da primeira vez, mas depois virá outra vez. Atos 1:9. Ele ressuscitou dos mortos, e os discípulos o viram 14 dias, com as provas infalíveis que este é Cristo, ressuscitado dos mortos. Agora, ele estava a ascender. E quando ele falou estas coisas, quando estava sendo tomado para cima, e as nuvens o ocultavam dos seus olhos, então completou todo o evento da sua primeira vinda. E agora foi elevado aos céus. No versículo 10. E estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto deles se puseram 2 varões. Então, anjos apareceram como varões, vestidos de branco. 11. Os quais lhes disseram, varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus que de entre vós foi recebido, não o outro, o mesmo que veio na primeira vez, e o mesmo que pagou o preço da salvação, o mesmo que se tornou o Salvador, o Senhor, o Redentor, o substituto, o sacrifício perfeito, este mesmo Jesus que de entre vós foi recebido em cima no céu, agora mesmo, o mesmo Jesus que foi, há de vir assim como para o céu o viste ir. Assim que o viram, ele foi tomado, fisicamente foi tomado perante os vossos olhos e foi para os céus. E do mesmo modo, da mesma maneira, assim que o viram ser elevado, também virá outra vez. Assim que viemos para Apocalipse 1, o último dos livros do Novo Testamento, ou da Bíblia, o que ele disse desde o princípio do Novo Testamento, que ele viria, de Mateus. Então agora nos diz aqui no Apocalipse e no fim do Novo Testamento, Apocalipse 1, versículo 7. Eis que vem com as nuvens, e todo o olho o verá, e até os mesmos que o transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. E somos dito no versículo 8, eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, que é, e que era, e que há de vir, o Todo-Poderoso. O Senhor vem outra vez. Esta noite teremos uma mensagem entendendo a profecia de Cristo, da segunda vinda de Cristo. Iremos considerar 3 coisas. Número 1, o período da perplexidade antes da sua segunda vinda. Quais serão os sinais da sua segunda vinda?
quais são as coisas que vão acontecer perante a vinda do Senhor. O período da perplexidade antes da sua segunda vinda. Número 2, a predição e profecia da sua segunda vinda. Predição, alguma coisa que ainda não aconteceu, mas vai acontecer, e depois, pelo Espírito da revelação, o Senhor revela ao seu povo e prediz que isto é o que vai acontecer. É assim, a primeira vinda foi predita, profetizou-se acerca disso, e tudo que o Velho Testamento diz, a predição e a profecia que Cristo viria, todas essas coisas se cumpriram nas cartas. É agora que vimos o cumprimento da revelação da sua primeira vinda, e então a segunda vinda está nas suas mãos, e podemos ver e ler toda a predição das Escrituras da segunda vinda de Cristo. Assim que a palavra de Deus, a sua verdade não pode ser escondida. Esta predição, esta profecia da sua vinda, definitivamente vai se cumprir, e eu oro a todos nós que tenhamos o benefício no cumprimento em nome de Jesus. A predição e profecia da sua segunda vinda. Número 3, a prioridade da preparação da sua vinda iminente. Não é sabido o dia, o tempo não é sabido, mas ele virá de repente, quando muitas das pessoas no mundo não estarão preparados. Esta é a razão porque não sabemos o tempo, o dia e a hora no mesmo dia que vai acontecer. É daí que temos que nos preparar muito bem para que seja a nossa prioridade. Isso tem que ser a prioridade. A prioridade para a sua segunda vinda. Vamos voltar para o primeiro ponto. O período da perplexidade antes da sua segunda vinda. Lucas 20. Então, muitas nações com perplexidade, 21, versículo 25. E haverá sinais no sol, e na lua, e nas estrelas, e na terra, angústia das nações, e perplexidade pelo bramido do mar e das ondas. Homens desanimados de terror na expectação das quais que sobrevirão ao mundo, porquanto as virtudes do céu serão abalados. E então verão vir o Filho do Homem numa nuvem com poder e grande glória. E grande glória. Quando diz depois, no versículo 25, fala acerca da perplexidade, e fala da distração das nações, e fala de homens perplexos por causa da perplexidade de problemas e coisas terríveis que hão de ver antes da sua vinda, da vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. E ele diz, depois desta perplexidade, será visto o Filho do Homem vindo dos céus com poder e grande glória. Versículo 28. Ora, quando estas coisas começarem a acontecer, quando estas coisas, perplexidade, todas essas coisas dramáticas, todas essas coisas, problemas que vão atrapalhar a mente das pessoas no mundo, quando começarem a acontecer,
olhai para cima e levantai as vossas cabeças, porque a vossa redenção está próxima. O período da perplexidade perante a sua segunda vinda. Então, iremos considerar 3 coisas ali. A perplexidade prevalecente antes da sua segunda vinda. Então, a perversão número 3, a preocupação sem foco antes da sua vinda. A perplexidade prevalecente antes da sua segunda vinda. Então, já lemos Lucas 21. Então, vamos no versículo 25, neste capítulo 21, diz: E haverá sinais no sol e na lua, e nas estrelas, e na terra angústia das nações. Não tinha acontecido, mas olhando na vinda do Senhor e o evento que vai tomar parte antes da vinda do Senhor, ele diz: haverá angústia das nações com perplexidade. Então, pelo bramido do mar e das ondas. Isaías 22, 5. Porque dia é alvoroço, dia de problemas, e de vexame, e de confusão é este, da parte do Senhor Jeová dos exércitos, no vale da visão, um derribar de muros e um clamor até as montanhas. As pessoas do mundo procurarão o lugar para escapar. Então, procurarão as ruas para escapar, chorarão para as montanhas caírem sobre elas, ficarão perplexas, confusas, ficarão perplexas sem saber o que fazer. Estas são coisas que vão anteceder a vinda do Senhor Jesus. O bom homem, não há nada entre eles. Todo quer derribar o seu irmão, não haverá confiança, não haverá bom relacionamento. Pessoas vão pensar em procurar, vão se isolar, vão esquecer o cuidado das outras pessoas. Versículo 3. Haverá muita maldade no mundo, transgressão no mundo, iniquidade no mundo. Então será como que estão fazendo o mal, estão cometendo o pecado, cometem transgressões e vão colocar as 2 mãos. O príncipe vai perguntar, e o juízo vai perguntar, e o homem grande, para que em versículo 4, nos diz no versículo 4, o melhor das pessoas que não estão salvas, as melhores das pessoas que vão se encontrar em qualquer área por causa da iniquidade prevalecente em tempo como este, antes da vinda do Senhor, a melhor destes e agora será a sua perplexidade. O período da perplexidade
e o tempo da segunda vinda do Senhor. Mateus 24, 4. E Jesus respondendo disse-lhes: acautelai-vos que ninguém vos engana. Por que Jesus Cristo faz pergunta? Versículo 3. E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo: dize-nos quando serão estas coisas e que sinal haverá da sua vinda e do fim do mundo. Então a resposta é, e Jesus respondendo e disse-lhe: acautelai-vos que ninguém vos engane. Versículo 5 diz: porque muitos virão em meu nome, dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. No versículo 6. E ouvirei de guerras e de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é mister que isso tudo aconteça. Vai acontecer antes da vinda do Senhor Jesus, mas ainda não chegou o tempo, mas ainda não é o fim, certo? Porquanto se levantará nação contra nação. Isto é que vai causar perplexidade, e reino contra reino. E haverá fomes, e pestes, e terremotos em diferentes lugares. Versículo 8. Mas todas estas coisas são os princípios, a pestilência, a opressão, a aflição, as coisas piores, as convulsões, todas essas coisas são o princípio de dores. A perplexidade prevalecente antes da sua segunda vinda. 2. A perversão trabalhosa em corrupção inchada, ou corrupção escala. A corrupção vai se espalhar em todo lugar. A corrupção vai estar em este, assim como que está se mostrar em países desenvolvidos, literalmente. Perversão trabalhosa em corrupção inchada. 2 de Timóteo 3, versículo 1. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. Nos últimos dias, tempos trabalhosos chegarão. Veja versículo 2. Diz: porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos e presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes e pais e mães, ingratos, profanos. Então, homens serão amantes de si mesmos. Lembra, estes são os sinais que precedem a vinda do Senhor. Avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e a mães, ingratos e profanos. A santidade do coração não será popular. Santidade de vida não será popular. Então, haverá ingratos insensatos. Versículo 3. Sem afeto natural. Irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor, serão violentos, não vão ter nada a ver com a vida, com a proteção, com a segurança de outras pessoas. Serão violentas, cruéis, sem amor para com os bons.
Versículo 4 diz: traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, serão rígidas, incorrigíveis. Isso quer dizer que pessoas só vão querer ter o seu caminho apenas. É um dos sinais do tempo que precede a segunda vinda do Senhor. Amantes do mundo. Versículo 5. Tendo aparência de piedade, mas tem a religião superficial, que não tem salvação, que não tem evidência de se nascer de novo, mas são religiosos. Tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela, deste afasta-te. 2 de Timóteo, 1 de Timóteo dizia 4, 1. 1 de Timóteo 4, versículo 1. Mas o Espírito expressamente diz, claramente, de uma forma apontada, que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé. São os que estavam na fé, nascidos de novos antes, e Jesus Cristo falou: porque a iniquidade do mundo vai se multiplicar, o amor de muitos se esfriará. Vão negar a convicção do passado, a consagração do passado e o caráter cristão do passado. Muitos se desviarão do Senhor, mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores, espíritos mentirosos, os espíritos que fazem confusão e a doutrina de demônios. Então, estes espíritos virão as pessoas, vão enganar as pessoas. Diz, alguns vão se desviar da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Então, somos dito em 2 Tessalonicenses 2, 3. 2 Tessalonicenses 2, versículo 3. Ninguém de maneira alguma vos engane. O tempo que precede a vinda do Senhor será o tempo de decepção terrível. O Espírito de Deus disse, através de Paulo, à igreja: ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem antes da apostasia, antes da vinda do Senhor, toda a Assembleia, todas as igrejas, todas as denominações vão cair da apostasia, daquilo que costumavam a crer, naquilo que costumavam enfatizar. O Espírito de Deus disse: ninguém vos engane de alguma maneira, porque aquele dia é referido ao dia da vinda do Senhor, porque não será assim sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. No versículo 4, o qual se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus. É algo imaginável que o homem religioso ou figura religiosa será saturada e infiltrado pelo Satanás, vai se opor, vai se exaltar acima do que se chama Deus, ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus.
no versículo 5, lembra, não vos lembrais de que estas coisas vos dizia quando ainda estava convosco? Este é o tempo. O tempo, o período que precede o tempo da vinda do Senhor. No versículo 6. E agora vós sabeis o que o detém, para que a seu próprio tempo seja manifesto, porque já o mistério da injustiça opera, somente há um que agora resiste, até que do meio seja tirado. Aquele que prevê, até que do meio seja tirado. Esta é a igreja que restringe e limita a vinda da vinda do anticristo. A igreja ainda está aqui em todo o mundo. Então, é a igreja que limita, que impede a vinda da força da iniquidade do anticristo. E depois vai ser tirado do caminho no tempo do arrebatamento. Então, depois, o anticristo, com toda a fúria da ira de Satanás, e a ira de Deus também virá sobre o mundo. O mistério da iniquidade que está operando. Porque já o mistério da injustiça opera, somente há um que agora resiste, até que do meio seja tirado. 8. E então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo assopro da sua boca, e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. Versículo 9. A esse, cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios de mentira. Isso é coisa terrível que vai acontecer antes da aparição do nosso Senhor Jesus Cristo. Versículo 10. E com todo o engano da injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. Versículo 11. E por isso, Deus lhes enviará a operação de erro, para que creiam a mentira. 12. Para que sejam julgados todos, sem exceção, aqueles que creem na mentira, para que todos sejam julgados que creem em falsas doutrinas, para que todos aqueles que foram tirados, os que não creram a verdade, antes tiveram prazer na iniquidade, mas tiveram prazer na iniquidade. Judas 1:14. Judas 1:14. E deste profetizou também Enoque, o sétimo depois de Abraão, dizendo: eis que é vindo o Senhor com milhares dos seus anjos. 15. Para fazer juízo contra todos e condenar de entre eles todos os ímpios por todas as suas obras de impiedade que impiamente cometeram, e por todas as duras palavras que ímpios pecadores disseram contra ele. Versículo 16. Estes são murmuradores. Será muito comum próximo da segunda vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Murmuradores, queixadores,
queixosos da sua sorte, andando segundo as suas concupiscências, e cuja boca diz coisas muito arrogantes, admirando as pessoas por causa do interesse. Agora, há muita gente que se preocupa com muitas coisas que são inúteis, coisas que não têm proveito, coisas que não vão trazer o futuro e confirmar as que irão com o Senhor quando vier. Mesmo assim, vão deixar coisas importantes se prepararem para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, vão correr atrás das coisas que não vão lhes favorecer no tempo da vinda do Senhor. A preocupação perante a sua segunda vinda. Mateus 24, 36. É Mateus 24, versículo 36. Mas, daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas unicamente meu Pai. Nenhum homem, nenhum profeta, nenhum evangelista, nenhum escritor, nenhum autor sabe, conhece o dia da sua vinda. Então, se alguém está escrevendo o livro e ele diz que esta é a data em que o Senhor virá e diz, eu já vi a revelação, é alguma grande visão, é mentira, mentira do diabo, porque Jesus Cristo pessoalmente disse, nesse dia e a hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, mas unicamente meu Pai. 37. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Noé falou acerca disto quando eles não creram, pregou no tempo de dilúvio, não creram, falou-lhes da condição daquilo que será necessário, a condição de reconciliar-se com Deus, andar com Deus em justiça em todos os dias, porque não sabiam quando é que o dilúvio viria, mas mesmo assim foram ignorantes. E depois Jesus Cristo disse, assim como nos dias de Noé, assim será também dias de construir a arca, dias de preparação para que ele e a sua família e todos que estavam lá, para que todos que crerem, quando crerem, viriam a arca da salvação, mas não ouviram. E Jesus Cristo disse, assim como foi nos dias de Noé, será assim também a vinda do Filho do Homem. 38. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até ao dia em que Noé entrou na arca. No versículo 39, e não o perceberam até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será. Todos os descrentes, os descuidadosos, os não preparados, os descrentes, todas as pessoas que não estarão prontas e entraram entrar na arca de salvação. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Eu oro para que você esteja pronto. Eu oro para que você esteja pronto. Lucas 17, 28. Lucas 17, 28.
Como também, da mesma maneira, aconteceu nos dias de Lot, comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam, sem se preocupar. Eles se preocupavam, dizia, de muitas coisas, exceto para se preparar para a eternidade. Pensavam que estavam preocupados com coisas terrenas, mas a eternidade eram ignorantes das coisas da eternidade. Mas, como também, da mesma maneira, aconteceu nos dias de Lot, comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Versículo 29. Mas, no dia em que Lot saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre e os consumiu a todos. 30. Assim será no dia em que o Filho do Homem se há de manifestar. 32. Lembrai-vos da mulher de Lot. O Senhor nos mostrou de uma forma clara que Ele vem e Ele nos diz o período, o tempo que precede a sua segunda vinda. Agora vamos para o ponto número 2. Ponto número 2, a predição e profecia da sua segunda vinda. A predição e a profecia da sua segunda vinda. Assim que esteja a pensar na vinda do Senhor, há duas partes. Parte 1, Ele vem para tomar a igreja. Ele vem para os santos, é arrebatamento. Há período de 7 anos da tribulação, de grande tribulação, e depois Ele vem com os santos para julgar a terra. Veja João 14. João 14. Esta é a segunda, o retorno do arrebatamento. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus. Credes também em mim. No versículo 2. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito, vou preparar-vos lugar. Versículo 3. E se eu for e vos preparar o lugar, virei outra vez, e não para vos julgar, mas para vos levar, e vos levarei para mim mesmo. Vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. E se eu for preparar o lugar para vós, eu voltarei de novo. Eu vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Em Atos 1, 11. Os quais lhes disseram, varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus, que de entre vós foi recebido em cima, no céu, há de vir, assim como para o céu o viste ir. Iremos considerar 3 coisas também aqui. 1. A predição fundamental da sua segunda vinda. A predição tem uma certa fundação da revelação, a fundação da profecia que Cristo, que veio a primeira vez, se sacrificou,
pagou todo o preço para todos nós, para a salvação de todos nós, foi para os céus, ele voltará. A fundação da predição da sua segunda vinda. A promessa firme da sua segunda vinda. Promessa como firme, como Deus Ele próprio, que isto não será quebrado. E isto é definido. Esta é a certeza. A promessa firme que o Senhor nos concedeu para a sua segunda vinda. Número 3. A profecia final da sua segunda vinda. Vamos para o número 1. A predição fundamental da sua segunda vinda. Mateus 16, 27. Mateus 16, 27. Porque o Filho do Homem virá na glória de seu Pai, com os seus anjos, e então dará a cada um, todos os homens, segundo as suas obras. É fundamental. Cristo ainda não terminou todo o evento da sua primeira vinda, mas mesmo assim ele certifica aos seus discípulos, certifica aos crentes, certifica a igreja que ele iria morrer, seria sepultado, ele iria ressuscitar, irá para os céus e depois viria. Ele diz isso como um fundamento da revelação que deu. E versículo Mateus 24, Mateus 24, versículo 30. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. Está a falar acerca da sua vinda, da grande tribulação, que o Senhor, Ele virá. E quando Ele vier, a terra vai lamentar, todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. 31. E 31 diz: Ele enviará os seus anjos com rijo clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Veja versículo 35 aí, versículo 35. O céu e a terra. Ele diz que isso tudo vai passar, mas as minhas palavras não hão de passar. Os céus e a terra passarão, mas mesmo assim continua a dizer, mas as minhas palavras, toda a palavra que falou sobre a sua vinda, toda a palavra que ele falou sobre o seu aparecimento, toda a palavra que ele falou sobre a certeza da vinda do Senhor, ele diz: os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Em Lucas 21, 27. Lucas 21, capítulo 21, 27, versículo. E então verão vir o Filho do Homem numa nuvem,
com poder e grande glória. Então, estás a ver quantas vezes o Senhor, Ele próprio mencionou a sua vinda. Não apenas uma vez ou duas vezes, mas mais e mais. Se Ele falou uma vez, então era uma verdade personificada. 2 vezes, 3 vezes, então você tem que entender a certeza da sua vinda do Senhor. Ele virá nas nuvens com poder e grande glória. Versículo 36. Diz-nos no versículo 36: Vigiai, pois, em todo o tempo, orando para que sejais havidos por dignos de evitar todas estas coisas que hão de acontecer e de estar em pé diante do Filho do Homem. Nos diz em Marcos 13:35. Marcos 13:35. Vigiai, pois, porque não sabeis quando virá o Senhor da casa, se à tarde, se à meia-noite. Na sua vinda, você tens que se preparar, mas diz, tens que vigiar. Não toma isso em vão. Sou santo, tenho que estar pronto. Sou santificado, eu estou pronto. Eu faço parte da noiva de Cristo, por que não estou pronto? Eu estou pronto. Mas ele diz, vigiai, pois, porque não sabeis quando virá o Senhor da casa. Se à tarde, não sabemos. Se à meia-noite, não sabemos. Se é o cantar do galo, não sabeis. Se pela manhã, não sabeis. Diz no versículo 36, para que, vindo de improviso, ele virá, não vai se anunciar, ele virá de improviso, mas tem a certeza de vir. Então, apenas você não sabe se é de manhã, à tarde, na meia-noite, mas definitivamente ele virá. Ele virá de improviso, não vos ache dormindo. 37. E as coisas que vos digo-as a todos. Vigiai. Número 2. A promessa firme da sua segunda vinda. A promessa firme da sua segunda vinda. Em Lucas 12:35. Lucas 12:35. Estejais cingidos os vossos lombos e acesas as vossas candeias, e sede vós semelhantes aos homens que esperam o seu Senhor, homens que têm a mente, o coração, a expectativa, a preparação e prontidão, como homens que esperam o seu Senhor, quando houver de voltar das bodas, para que, quando vier e bater, logo possam abrir-lhe. Versículo 37. Bem-aventurados aqueles servos, os quais o Senhor, quando vier, achar vigiando. Em verdade vos digo que se cingirá, os fará assentar à mesa e chegando-se os servirá. Versículo 38. E se vier na segunda vigília, e se vier na terceira vigília, e os achar assim, bem-aventurados são os tais servos. Segundo as Tessalonicenses 1.
7. 2 Tessalonicenses 1, versículo 7. E a vós que sois atribulados, tentados, aprovados, sofrendo, e a vós que sois atribulados, de todas as coisas estão a acontecer no mundo, e a vós que sois atribulados, descanso conosco, quando se manifestar o Senhor Jesus desde os céus. Esteja a ver? Todas as partes do Novo Testamento reafirmam e reenfatizam a que Cristo está vindo. Então, nos evangelhos, enfatiza, vem de novo. Em Atos dos Apóstolos, enfatiza, ele vem outra vez. Nas epístolas, na revelação também, está revelado, ele virá. Não haja dúvida no seu coração, ele está a dizer, a vós que estão atribulados, descanse conosco. Quando o Senhor Jesus Cristo se revelar dos céus com os seus anjos, no versículo 8, como labareda de fogo, tomando vingança dos que não conhecem a Deus, pessoas que não são salvas, pessoas que não têm evangelho, pessoas que ouviram o evangelho, mas não se renderam, não se submeteram, não se entregaram completamente ao evangelho. O Senhor Deus tomará vingança neles que não conhecem a Deus e dos que não obedecem ao evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Versículo 9. Os quais, por castigo, padecerão eterna perdição ante a face do Senhor e a glória do seu poder. No versículo 10, quando vier para ser glorificado nos seus santos. Quando o Senhor vier, a perdição, a punição, a recompensa, a retribuição virá para os pecadores, as pessoas que ouviram o Evangelho e não aceitaram o Evangelho, não receberam o Evangelho, não se renderam, não se submeteram ao Evangelho. Então, para os santos que se esconderam em Cristo serão glorificados nos seus seios. E porquanto o nosso testemunho foi criado entre vós. Estamos a ler o versículo 10. O Paulo apóstolo estava a dizer, aqueles que se beneficiaram do evento da primeira vinda de Cristo. Então, na primeira vinda, providenciou salvação e as pessoas se submeteram ao benefício da salvação. E na primeira vida, providenciou santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então, essas pessoas se beneficiaram desse sacrifício que santifica-nos. Então, na sua primeira vinda, ele fez tudo para a nossa redenção e vieram ao Senhor e se beneficiaram da redenção e se beneficiaram disso da sua primeira vinda. E agora, na sua segunda vinda, será glorificado nele. As pessoas que não receberam a profecia e o benefício, a salvação, a reconciliação, a redenção da primeira vinda, então não terão parte no benefício da segunda vinda. Então, porque ele virá para ser glorificado nos santos, quando vier para ser glorificado nos seus santos e para se fazer admirável naquele dia em todos os que creem, porquanto o nosso testemunho foi crido entre vós. A firme promessa da sua segunda vinda. Agora vamos para o número 3. A profecia final da sua segunda vinda. No livro de Apocalipse, o último livro, ele nos dá a certeza, a afirmação dos fatos de que ele vem outra vez. Então,
depois de ter escrito isto, depois de ter nos dado o livro de Apocalipse, o livro final, não há nada pode vir antes deste livro para contradizer aquilo que é a última profecia que já está oferecido e firmado. Então, Apocalipse 1:7, a profecia final da sua segunda vinda. Eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá, até os mesmos que o transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim e amém. Você perdeu o seu amém aí? Apocalipse 3, versículo 11. Apocalipse, versículo 11 diz: Eis que venho sem demora, venho sem demora. Este é Cristo nos céus, este é Cristo o glorificado, este é Cristo o escritor da majestade que está no lado direito da majestade de Deus. E ele diz: Eis que venho sem demora. Eis que venho sem demora, guarda o que tens. O que você tem? Salvação, santificação, o poder do Espírito Santo. O que você tem? Convicção. O que você tem? A doutrina da Bíblia. O que você tem? Tudo que você recebeu de Cristo, que te faz com que seja santo de Deus, filho de Deus. O que você tem? O Espírito que estabiliza, o Espírito estabilizador, o Espírito confortador, o Espírito que faz você continuar. E ele confirma que o tempo do Senhor está próximo. Por causa disso, você está firme na sua predição. Eis que venho. Retenha o que tem. O que você tem? Para que ninguém tome a sua coroa. Ele nos diz no capítulo 16, 15. Eis que venho como ladrão. Isso quer dizer, ele vem quando muitas pessoas não estarão acordadas, não estarão despertados. De repente, ele diz: Eis que venho como ladrão. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda os seus vestidos. Então está a falar acerca dos vestidos de salvação. Quando você anda, as pessoas que querem espalhar nódoas na sua roupa limpa, da sua justiça, você tem que vigiar. Há conversações, há na comunidade, há corrupção no mundo que tenta manchar as suas roupas da salvação, justiça, e você não estar pronto. Mas ele diz: Eis que venho como ladrão. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda os seus vestidos, para que não ande nu e não se vejam as suas vergonhas. Agora, capítulo 22, 7. 22, versículo 7. Eis que presto venho. Então, veja uma coisa aqui. Repete muitas vezes: venho, presto venho, eu venho sem demora. Veja, sim, isto foi escrito há 2000 anos atrás, ainda não aconteceu, não se lembra? 1000 anos para Deus é como um ano. E quando ele diz: venho sem demora, ou cedo, presto venho, eis que presto venho, bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Não é suficiente que eu estou santo e estás guardando as profecias, aos pronunciamentos, aos preceitos, aos comandos da palavra de Deus deste livro. Eis que venho, presto venho, bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Versículo 12. Eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo a sua
obra. Ele olha para as nossas obras, o quão santificados somos no coração, quando nós expressamos essas obras, quão honestos nós somos, quão centrados afeições do Senhor. Eis que cedo venho e o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo a sua obra. Versículo 20 diz: aquele que testifica estas coisas diz: certamente cedo venho. E a igreja diga: amém. Ora vem, Senhor Jesus. Vamos agora para o ponto número 3. A prioridade da preparação da sua vinda. A minha prioridade, a sua prioridade, a preparação para a sua vinda. Marcos 13, 32. Mas aquele dia e a hora ninguém sabe, nem os anjos que estão nos céus, nem o Filho, senão o Pai. 33. Olhai, vigiai, orai, porque não sabeis quando chegará o tempo. 34. É como se um homem, partindo para fora da terra, deixasse a sua casa e desse a autoridade aos seus servos e a cada um a sua obra, e mandasse ao porteiro que vigiasse, a todos os ministros, a todo obreiro, a todo servo, a todo irmão, toda irmã, a todo filho, toda filha, a todos, para que possa vigiar, dando autoridade aos seus servos e comandar, para que possa vigiar. 35 diz: vigiai, pois, servos de Deus, vigiai, pois, obreiros para o reino, vigiai, pois, filhos e filhas na vinha do Senhor, vigiai, pois, porque não sabeis quando virá o Senhor da casa, se à tarde, se à meia-noite, se é o cantar do galo, se pela manhã. 36, para que, vindo de improviso, não vos ache dormindo. 37. E as coisas que vos digo à primeira geração, eu vos digo a todas as gerações. O que eu disse a ti, os meus apóstolos presentes, eu digo a todos os membros, ministros da igreja, até ao fim do tempo, eu digo a todos. O que eu disse a vós, disse a todos: vigiai. Iremos considerar também 3 categorias aqui. A percepção pessoal do seu retorno. Não vamos tomar isto como uma mensagem geral. Está vindo. Temos que personalizar isto. A percepção personalizada do seu retorno. 2. A preparação proposital para o arrebatamento. Você se prepara com um propósito que você não vai perder o arrebatamento. Quando ele vier no arrebatamento. A preparação proposital para o arrebatamento. 3.
a proclamação persuasiva da sua santidade. Então você está falando para outros, pregando para outras pessoas, então vocês têm que se preparar e vocês têm que abandonar os vossos pecados e tomar a salvação do Senhor para a sua justiça. Número 1. A percepção pessoal do seu retorno. Em Mateus 24, 38. Mateus 24, versículo 38. Porquanto, como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até ao dia em que Noé entrou na arca. Versículo 39. E não o perceberam até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. E somos ditos também no versículo 40, e ele diz no versículo 40, então, estando dois no campo, será levado um e deixado o outro. Isso quer dizer que toda pessoa tem que se preparar pessoalmente e estar pronto para a vinda do Senhor. Porque dois estarão juntos, talvez estão na mesma igreja, talvez estão na mesma casa, grupo familiar, talvez estão na mesma família, talvez são irmãos dos mesmos parentes, porque dois andarão juntos no campo. Um será tomado e o outro será deixado. 42. Vigiai, pois, pessoalmente, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. É o seu Senhor, Ele está vindo, e você tem que vigiar, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Lucas 17, 32. 32. Lembrai-vos da mulher de Lot, nasceu numa família, ouviu os anjos do Senhor com Lot, com as suas duas filhas. Então os anjos disseram, escapai-vos daí para as montanhas, não olhei para trás. Mas todos têm que tomar isso como pessoal. Não é suficiente que marido e mulher clamam ser santos, salvos, viram a visão do Senhor, tem a revelação do Senhor. Tem que ser isso uma decisão pessoal, percepção pessoal daquilo que o Senhor falou acerca da sua segunda vinda. Lembrai-vos da mulher de Lot. Veja, versículo 33. Qualquer que procurar salvar a sua vida, perdê-la-á. E qualquer que é pessoal isto. Qualquer que perder, salvá-la-á. 34. Digo-vos que naquela noite estarão dois numa cama. Duas pessoas numa cama, uma será tomada, um será tomado e o outro será deixado. 25, capítulo 25, Mateus 25, 6. Você conhece a história? É acerca das 5 vírgenes, 5 vírgenes pertas e outras logas. E tendo elas indo comprá-lo, chegou o esposo e as que estavam preparadas, aqueles que estavam preparadas, é a parábola que Jesus Cristo falou. Ele nos falou em parábola que é necessário validar, ou melhor, dar-se valor, examinar-se, para ter a certeza que estás pronto. E diz que aqueles que estavam preparados entraram com ele para as bodas.
e fechou-se a porta. Versículo 11. Estamos em Mateus 25. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos. E eles, em versículo 12, e ele respondendo disse: em verdade vos digo que vos não conheço. No versículo 13, a conclusão: vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Nós precisamos uma preparação pessoal, percepção pessoal, prontidão pessoal e preparação pessoal. 1 de João 3, 2. 1 de João 3, versículo 12. Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não é manifestado o que havemos de ser. Mas sabemos que, quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como é, o veremos. Versículo 3, e qualquer, isso é pessoal, e qualquer, o crente, ou todo filho de Deus, ou qualquer que nele tem esta esperança, purifica-se a si mesmo, como também ele é puro. Número 2 agora. Número 2. A preparação proposital para o arrebatamento. A preparação proposital para o arrebatamento. O propósito que nós temos, você proposita na oração, você proposita tudo. Nada vai acontecer que vai te fazer esquecer a si mesmo, então você perder a vinda do Senhor. A preparação proposital para o arrebatamento. Hebreus 9, 28. Hebreus 9, versículo 28. Assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para tirar os pecados de muitos, aparecerá a segunda vez. Tudo quanto estiver a acontecer, vocês estão olhando para a vinda do Senhor, Ele vai aparecer a segunda vez, sem pecado, ao que o esperam para a salvação. Em Filipenses 3,14, há tempos que você tem que se prontificar, você vai dizer eu prossigo. Tudo pode vir a acontecer, eu prossigo para o alvo, pelo prêmio ao prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Versículo 20. Mas a nossa cidade está nos céus, a nossa expectativa está nos céus, o nosso foco está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. 21. Que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso. Diz, por causa da expectativa da sua vinda, por isso eu prossigo no alvo, prossigo para o alvo, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. Então, Colossenses 3, versículo 12. Pensai nas coisas que são de cima e você está esperando a vinda do Senhor. Pensai nas coisas que são de cima, o seu amor, nas coisas que são de cima e não nas coisas que são da terra. Veja versículo 4. Versículo 4 diz: quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vos manifestareis com Ele em glória. O Senhor está vindo depressa. E o Senhor está vindo de uma forma que não foi anunciado. Não sabemos o dia e a hora. É por isso que nós nos colocamos neste sentido, para que quando Ele vier não sejamos desapontados. Apocalipse
Apocalipse 3:3. Lembrai tudo quando você ouviu nos tempos que você nasceu de novo, a fé que te fez nascer de novo, a consagração que te fez que seja santificado, o cometimento que te fez com que tenhas o testemunho do Espírito, você é filho de Deus, todas essas coisas que você testificou acerca dessas coisas, lembrai, pois, do que tens recebido e ouvido, e guarda-o guarda-o e arrepende-te, e se não vigiares, virei sobre ti como um ladrão, e não saberás a que horas sobre ti virei. Veja, versículo 4. Versículo 4 diz: mas também tem em Sardos algumas pessoas que não contaminaram os seus vestidos. Estão andando com o Senhor, pela graça do Senhor, estão andando com o Senhor na santidade. As pessoas que andam pela graça e andam em santidade, as pessoas que andam para a glória, é por isso que ele está a dizer, então tens que lavar os seus vestidos para que não sejam contaminados. Ele diz aqui no versículo 5, e o que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma riscarei o seu nome no livro da vida. E confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos seus anjos. Veja o versículo 11 agora. Versículo 11. Eis que venho sem demora. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Então, agora viemos para o número 3. Agora, número 3 é proclamação persuasiva da sua justiça, porque você sabe que o Senhor está vindo. Aqueles que voltaram para trás, você tem que ir para eles, lhes persuadir. Há pecadores ao redor, você volta para eles, apelar a eles e pedir a eles, e orar para eles, e fazer tudo quanto é possível na sua convicção, para que possam voltar ao Senhor. Então, você persuasivamente estás proclamando o Evangelho para ele, para que se reconciliem com Deus, para lhes trazer a Deus, a redenção de Deus, para lhes trazer a esta justiça de Deus da fé, que vai lhes qualificar para estar naquele último dia. A proclamação persuasiva da pregação da sua justiça. Então, nos diz em Malaquias 4:5. O profeta, 4, versículo 5. E ele diz que antes dele ir, ele enviará. Eis que eu vos envio o profeta Elias, antes que venha o dia grande e terrível do Senhor. Versículo 6. E converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos aos seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. O João Batista, ele também falou acerca disso. Então, nós também temos que cumprir isso antes da segunda vinda do Senhor. Lucas 1:16. Lucas 1:16. E converterá a muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus. Versículo 17. E irá adiante deles no espírito e virtude no espírito de Elias, para converter os corações dos pais aos filhos e os rebeldes à prudência dos justos. Nós chamamos, então, haverá os ímpios são justificados, santos, justificados pela fé, e lhes prontificar, então, preparados para o Senhor. Então, é a comissão, é o que o Senhor quer que nos concentremos para preparar pessoas para a vinda do Senhor. Então, está nos dar o ministério da reconciliação em 2 Coríntios 5,
18. 2 Coríntios 5, versículo 18, ele nos diz aqui: e tudo isto provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Quando estamos à espera do arrebatamento, quando estamos à espera da vinda do Senhor, o ministério que nos concedeu é o ministério de reconciliação. Então, 19 agora, e isto é, Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. Versículo 20, de sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogamo-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Este é o meu ministério, esta é a nossa preocupação, isto é o que nós precisamos de nos concentrar até que Ele venha. Sejais reconciliados com Deus. Eu oro que você faça isso. Eu o farei. O Senhor te conceda a graça para confirmar o seu cometimento em nome de Jesus. Assim que fizermos, haverá recompensa esperando por cada um de nós. Estás lá? Eu pergunto, eu disse, há recompensa esperando por nós todos. Estás trabalhando para que você tenha a recompensa no último dia? Posso ouvir? Eu não posso te ver? Não te levanta. Agora, Daniel 12, versículo 3. Versículo 3. E muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão. 3. Os entendidos, pois, resplandecerão como o resplendor do firmamento. Você vai resplandecer. Ele diz que vai advir mais depressa. Então você está a fazer tudo para. Então você faz tudo para que a sua vida seja uma vida resplandecente, para que seja glorificado o Pai que está no céu. Então não somente isso, a sua vida está a trazer muitos que vêm para o arrependimento. Os entendidos, pois, resplandecerão como o resplendor do firmamento, e os que a muitos ensinam a justiça refletirão como as estrelas sempre e sempre. Eu oro para que isso possa acontecer para consigo, em nome de Jesus. Quantas vezes você já fez isso? O quanto você fez? Quanto é que você tornou a sua vida como uma vida justa? Você está pronto? Você está santo? Você está pronto para a vinda do Senhor? Estás fazendo outros seres virem à justiça? Você precisa de dizer ao Senhor, de hoje em diante, tens que ter esta prioridade. De hoje em diante, tenhas esta prioridade para... Você vai possuir, vai salvar as almas e os trazer para o reino. Vamos levantar e tomarmos tudo quando nós aprendemos ao Senhor em oração. O Senhor vem. E porque o Senhor vem, então precisamos de entender, temos que aplicar isto para esta profecia da vinda do Senhor. A perversidade tomará lugar em toda a terra e haverá perversão, poluição que vai se espalhar em todo o mundo, e as pessoas ficarão preocupadas das coisas terrenas. Onde estás? Quem é você? Como é que você está se preparando para a vinda do Senhor? Abra sua boca e ora. Diga: Senhor, eu não quero ouvir a palavra em vão, eu não quero ser chamado obreiro em vão, eu não quero ouvir isto e perder arrebatamento no último dia. Prepara-me até a vinda do Senhor. Prepara-te. O Senhor quer que você esteja pronto, quer te preparar. Ou por que você não diz: Senhor, tudo quanto me impedir, tira do meu caminho, eu estarei pronto.